sei o que tu está dizendo. Tá certo. Glória a Deus. Saúdo aos queridos irmãos na bendita paz gloriosa do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos denominar esse dia como a sexta-feira apocalíptica, porque em várias partes nós vamos estudar o capítulo 1 e o versículo 6 de Apocalipse, com pequenos temas. Então, eu peço que os irmãos orem por nós, para que estudemos esse tema apocalíptico em Apocalipse, capítulo 1, versículos 6, para nós meditarmos nessa brilhante palavra de Deus. E nessa feita, nós vamos começando aqui pelo versículos 6, porém é um estudo dentro do versículo 6. Senhor meu Deus e meu Pai, nos abençoa poderosamente na Tua presença. Muito obrigado por Tua santa e preciosa misericórdia, Teu santo amor. Te somos gratos, Senhor, e esperamos em Ti. Abençoa o Teu povo de um modo geral, para a honra e para a glória do Teu precioso nome, Senhor. Dai-nos força, graça, sabedoria, entendimento, em nome de Jesus. Amém. A linha doutrinária que nós estamos discutindo é a linha pré-tribulacionista, né? Futuramente nós vamos falar sobre outras linhas de pensamento, outras questões escatológicas. Então, meus amados, Apocalipse capítulos 1, versículos 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória, poder para todo sempre. Amém. Amados, existem um novo movimento, e são os irmãos filosóficos, que entendem que o amém vem primeiro, porque o amém é Jesus. E há muitas ou algumas interpretações que subentendem o amém como assim seja, do grego, para confirmar a mensagem em relação ao amém. Então, amados, uma pergunta que nós queremos fazer nessa manhã, nesse dia: qual o objetivo de Deus? Que objetivo Deus teria em colocar o ser humano nessas condições? Reis e sacerdotes. Fazer de cada filho de Israel um sacerdote. Vamos ler em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Observe que o sacerdote tem que ser santo e o povo também. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então nós entendemos que nesse primeiro caso, o texto não está falando com uma igreja, nesse texto está falando com Israel. Depois nós vamos discutir em relação à igreja, mas aqui se refere a Israel. Apocalipse, capítulos não, Apocalipse não, creio que ainda, né? Não, vamos colocar aqui uma nota textual, né? Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardaste a minha aliança,
então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Temos aí a questão ainda em Êxodo, né? Capítulo 19, certamente 19, versículo 5, nós temos essa disposição de Deus. E o versículo 6, nós vamos sintetizar um comentário. Amados, eis o conteúdo da aliança de Deus com os homens. Aliança, homens separados, santificados e salvos para servir a Deus, adorar e gozar de eterna graça com Deus. Vamos observar enfaticamente e valorizar cada palavra. Primeiro de tudo, aliança, que é um acordo de paz, com deveres e direitos. Separados, não misturado com pecados, santificados, aperfeiçoados e salvos do pecado e da morte para servir, adorar o Senhor e, como recompensa, gozar de eterna graça. Uma recompensa que ninguém tem para nós, a não ser o próprio Deus. Então, amados, evidentemente, isso não pode ser cumprido devido à desobediência e carnalidade deles. Nesse sentido, nós estamos ensinando que se você ou nós, ou nos incluirmos, não deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós e desobedecermos, o prejudicado somos nós. O prejudicado é aquele que não obedece aos quesitos da palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas não têm interesse de ouvir, de apreciar, porque eles querem ouvir política, querem ouvir notícias, querem ouvir as coisas desse mundo, mas o meu compromisso é com a palavra de Deus, e o compromisso de Deus é com a sua palavra em relação ao ser humano. Então, aqueles que quiserem compartilhar, dar o seu like, aqueles que quiserem se inscrever, é maravilhoso. Porém, você tem a decisão. Nós não queremos instigar ninguém, oprimir ninguém. Está aí a sua disponibilidade. Se você quer, eu trabalho dessa forma, né? Estou fazendo o que posso para ajudar os irmãos. E o interesse é de cada um. Eu não sou importante, nem preciso ser, e nem ter influência, porque a influência mais linda e a pessoa mais importante que eu conheço é Jesus Cristo. Então, a influência do Senhor Jesus não foi vendida, ela foi conquistada. Amados, assim o direito sacerdotal foi conferido a Arão e seus filhos e descendentes. Existem pessoas que confundem isso no ministério do Novo Testamento. E quem sabe futuramente nós possamos
estudar sobre o ministério do Novo Testamento, né? No ministério do Antigo Testamento, isso daqui era uma lei de Deus, de pai para filho. Mas no Novo Testamento não é lei de Deus. Se houver vocação, se houver um chamado de Deus, tudo bem. Mas isso não é uma regra, como no Antigo Testamento. Então, Hebreus capítulos 5, versículo 4. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Eu quero abrir um parêntese e afirmar que existem pessoas que querem ser honrados de qualquer maneira. O ego, juntamente com a soberba e com o interesse próprio, as pessoas fazem tudo para ser honrado, querem ser honrados e não querem honrar. Mas a honra depende daquele que o honra e do mérito no sentido de conquista, de direito. Aleluia! Não é no sentido da vanglória, da vaidade. E a nota do referido versículo, chamado por Deus, Arão foi nomeado para a função de sacerdote pelo próprio Deus, de acordo com Êxodo, capítulos 28, versículo 1. Eu quero deixar uma pergunta. Arão foi honrado, Arão recebeu essa ordem, recebeu esse chamado, foi vocacionado. E eu lhe pergunto, Arão honrou a Deus? Leia as Escrituras com calma, com temor a Deus, e você vai descobrir a postura de Arão. E existem muitas pessoas que têm o título de obreiro, até têm a honra de obreiro, mas eu não sei o coração, a essência, eu não sei a intenção de alguns obreiros na questão da obra de Deus. Então, assim também seus sucessores, de acordo com Números, capítulos 20, versículos 23 a 28, capítulos 25, versículos 10 aos versículos 13. Eu recomendo que os irmãos leiam a Bíblia, que os irmãos examinem, orem a Deus e acolha para si aquilo que é para edificação. Então, aqueles que desafiaram o chamado de Arão, o nomearam a si mesmo como sacerdotes, foram mortos por Deus. Números, capítulos 16, vocês podem ler todo o capítulo. Não foi Satanás que executou-os, mas foi o próprio Deus, porque Ele está acima do bem e do mal. Ele manda em todas as coisas, Ele é a autoridade suprema em todos os sentidos. Ninguém está acima ou igual a Ele. Todos estão abaixo dele, porque Ele é o Criador, Ele é o soberano, supremo e eterno Pai celestial. Então, amados, espero ter contribuído com essa temática. No próximo momento nós vamos estudar ainda este versículo do tema direitos conferidos à tribo de Levi. Nós vamos
falar sobre esse direito, né? Porque Deus ele faz as coisas por lei própria dele, por direito. E esse direito tem que ser respeitado, os deveres terão que ser respeitados e nós temos que ter consciência desse direito. É um direito você, no Novo Testamento, no ministério do Novo Testamento, desejar o episcopado, é um direito você interceder, é um direito você recorrer, mas não se esqueça dos deveres, que também são os direitos de Deus sobre aqueles a qual Ele instituiu para o ministério. Então, amados, a igreja tem o privilégio de ser sacerdócio real, mas pelo visto existe muita gente que se esqueceram dos deveres e macularam seu dever, macularam a sua postura, macularam, sujaram as suas vestes e querem os direitos sem obedecer o requerido direito que Deus tem dos critérios estabelecidos por Ele. Isso é uma questão muito provável e muito as quais podemos definir em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Daqui a pouco, quem sabe, nós vamos estudar sobre esses direitos. Ainda no versículo 6 do capítulo 1 do livro de Apocalipse. Nós estamos estudando certamente os versículos, versículo a versículo do Apocalipse, com base nas Escrituras e também base teológica sucessivamente. Vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus. Eu e a minha casa e a obra de Deus necessitamos das orações dos santos. Pai bendito, dai-nos graça, abnegação, renúncia, para que nós temos que renunciar, Pai, aquilo que desagrada ao Senhor. Temos que repugnar aquilo que entristece teu Espírito. E queremos, Pai, interceder pelas autoridades constituídas. Queremos interceder também por todos os teus servos e povos, e nações, governos, e independente de que seja, porque o Senhor é que permite, é que coloca, é que tira, o Senhor é que está no controle de todos os governos. Então, Pai, as Sagradas Escrituras dizem para nós orarmos pelas autoridades constituídas, e nunca é o contrário, Pai. Abençoa o presidente da República, abençoa, Pai, toda a sua cúpula e também demais autoridades constituídas, e nos dá sabedoria, entendimento para lidar com situações. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, mistério. Obrigado, mistério. Deus te abençoe.